Estava gravando já. Tá joia. Então, pessoal, legal. Acho que até o público, como eu estava comentando antes, está um pouco diferente do que eu estava imaginando. Acho que está com um número razoável de alunos, né? Alunos aí são maioria do que colegas professores. Eu acho que quando a gente pensou originalmente era talvez ao contrário, né? A gente estava pensando mais em dividir um pouco da experiência com os colegas e ver se de alguma maneira poderia ser algum ferramental de apoio para os colegas. E aí acho que talvez a gente inverta o peso maior até a participação de vocês, quem já teve interação, alguma prática aí com algum material de programação, principalmente usando o Colab, tanto faz qual é o ambiente, né, mas Colab é algo que tem ajudado bastante nisso. Talvez pegar o feedback de vocês é um momento oportuno. De toda maneira, mantendo minimamente a estrutura que a gente pensou originalmente, eu fiz um pequeno resumo aqui de um trabalho que foi meu primeiro trabalho até do doutorado. Estou fazendo doutorado em IA, inteligência artificial, né, aplicada à educação, e um primeiro trabalho foi o que se chama de revisão sistemática, né? Em inglês é SLR, né, Systematic Literature Review. Inclusive, acho que é um bom, acho que talvez até uma boa referência para os alunos também, mais para frente, começarem a trabalhar em TCC, até produzir artigo. Essa disciplina de você fazer sistematicamente revisão de bibliografia, né, ter isso estruturado, organizado em ferramentas, fazer análise, síntese, tem todo um processo, ou protocolo, que é o nome que eles usam lá. Eu acho que é uma experiência interessante, mas não vai ser muito a pauta nossa. E aí, depois que eu saí pesquisando, né, fazendo essa revisão sistemática, era a revisão sistemática para buscar outras escolas, né, mundo afora, que estavam, de alguma maneira, utilizando a ciência de dados, né, ou alguma ferramental de programação, ou coisa do tipo, como apoio para disciplinas não técnicas, né? Até o termo que eu uso, acho que vai aparecer alguma hora, não STEM, STEM. Esse STEM é o contrário, né? É o ensino da tecnologia, né? STEM quer dizer ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Ou seja, o ensino de disciplinas técnicas para alunos de cursos técnicos é meio que óbvio, é meio que natural, não faz muito sentido. A questão é, existe alguma coisa de tecnologia sendo usada, né, e ensinada para cursos não de tecnologia que é útil para esse pessoal, né? E aí aqui é um resumo dos principais experiências que eu vi. Tá? Então vamos lá, deixa eu dar uma passada aqui, a gente abre. Peguei também aqui essa questão de, né, data science, né, é o novo buzz aí. Você pega a referência de busca no Google, é uma coisa que nos últimos 5 anos, aumentou em 10 vezes. Né? Aí, provavelmente, é algo, tem um pouco de bolha aqui, é algo inflacionado. Talvez a realidade e a prática, efetivamente, versus o que é o burburinho, é um pouco menor, mas, de toda forma, acredito que tem uma utilidade grande. Botei um meme aqui para dar uma descontraída, né? Data Science, às vezes, né, fala, de novo, muito burburinho e muitas vezes ela está ligada a disciplinas tradicionais. Né? O tripé que se fala muito é esse aqui. É uma combinação de matemática, estatísticas, ciência da computação e um domínio de negócio. E aqui está um grupo grande de alunos, né? O tripé da própria formação do IBMEC é muito centrado nisso. Né? O IBMEC é uma instituição de 50 anos, vocês sabem muito bem, né, o nível de profundidade e seriedade dentro de ciências políticas, econômicas, administração, toda essa bagagem, né, que o IBMEC já traz aí de toda essa jornada. O lado matemático e estatístico também, vocês já sabem, inclusive a própria peneira natural do curso, quanto puxado, difícil e importante estar aqui, e outros colegas para justificar aqui. Né? Isso é o ferramental que, historicamente, e aí outros colegas, o João tal, João Ricardo, né, principalmente, né? Quanto isso aqui foi um ferramental fundamental para, por exemplo, as análises econômicas, análises administrativas. Isso aqui é o suporte fundamental. Aí eu vou errar a data, vou chutar uma quantidade de anos qualquer, chutaria aí os últimos, sei lá, 100 anos. Né? O que é que tem de novidade na história? A computação tem entrado como ferramenta, como suporte. Né?
primeiramente, grande parte da computação já é muito baseada em matemática, então também todo lado de matemática que vocês têm com Borba e outras disciplinas como álgebra linear, etc. Você fala, putz, esse monte de matriz, de diabo isso aqui se aplica, tá? Essas coisas todas se juntam e se juntam muito rapidamente, vocês vão vendo aí à medida que o curso vai andando. Então, isso aqui é um tripé clássico quando fala de ciência de dados. Reflete também por coincidência, né? Reflete a própria organização da grade do IBMEC. O IBMEC, inclusive, nessa mudança de grade, talvez dê um pouco a mais, né? Um complemento aqui a mais nessa parte computacional, né? Mas, obviamente, sem perder toda essa base, essa força matemática. E a última coisa que se perderia, obviamente, é toda a parte teórica, né? E de ciências, né? Dos cursos de vocês. Tá? E aí, ele serve. Aí eu começo mencionando aqui até um dos primeiros papers que eu li. Né, esse é um paper falando a experiência de uma escola que aplicava ciência de dados a cursos não negócio. Então a primeira coisa que ele trazia lá era esse gráfico aqui, né? E nesse gráfico, lá no curso deles, era um curso de graduação meio flexível, meio modelo Lego, né? Então você fazia, sei lá, economia, ou administração, ou relações internacionais, que seja. E a própria MEC tem um pouco, né? Mais para frente, algumas disciplinas vão ser eletivas. Mas ele tinha módulos inteiros, né? Inclusive nos Estados Unidos é comum a pessoa fazer uma graduação que ele é major, né? Ou seja, ele é prioritariamente formado, sei lá, em economia, ele tem um minor, né? Eu tenho uma formação minoritária em uma outra coisa. Posso ser formado em economia com minor em, sei lá, em estatística, em qualquer coisa, né? Lá eles têm um pacote com um conjunto de meia dúzia de matérias configurável, que é esse complemento Data Science, que muitos usavam em alguns cursos, né? E aqui a distribuição percentual, mais ou menos, pois aí, e falo muito laboratório, gráfico de pizza é horrível, que você não tem, o cérebro da gente é muito a ver proporção, mas batendo o olho aqui deve ter tipo uns 60% das pessoas que optavam por esse complemento de ciência de dados eram justamente economia. E tem outros cursos, né? Cursos como até psicologia, física, antropologia, ciências políticas, filosofia, puxando aí mais para a área de saúde, biologia e assim vai. E gosto muito da descrição desse autor, que ele começa, essa frase dele eu acho maravilhosa. Ele fala, né, não existe dado no vácuo. Então, ou seja, analisar dado, pegar um monte de dados, sei lá, do IBGE, sei lá de onde, e pegar Python, Colab, R, sei lá o quê, e botar para moer, por moer, não serve para nada, né? Isso aqui, no final das contas, tudo isso é um meio para o fim, é para conclusões relevantes para a sociedade, para o negócio, para se tomar alguma ação, né? Então, os economistas virarem, sei lá, ministro da economia aí, para o cara analisar o plano de auxílio emergencial da pandemia, o que quer que seja, né, com base em fatos e dados, não achismo, falar, não, cloriquina é legal porque eu acho que é legal, né? Analisar fatos e dados, tomar conclusões e tomar ação em cima de conclusão, né? Os administradores idem, né? Na hora que está gerindo uma empresa ou montar seu próprio negócio, que seja, né, no final das contas, dados e ferramentais são insumos para tomada de decisão e ação. Tá? Então, gosto muito da frase desse cara aqui. Essa outra frase que eu... nas minhas disciplinas também, né, eu cobro muito. Né, quem fez comigo está aqui sabe. Todos os projetos de laboratório e agora de programação, ele não é cobrado pela técnica, se a gente usa, sei lá, tabela dinâmica, qualquer coisa no Excel. Eu não me interesso muito pelo fato do cara saber usar a funcionalidade. A funcionalidade, naturalmente, ele acaba sabendo. Daqui a 5 anos, quando ele esquecer, é só consultar um vídeo no YouTube que ele relembra. A grande capacidade que a gente exercita lá é a capacidade de analisar e tirar conclusões. Né? Então, o pessoal é muito cobrado nas etapas de projeto, que são as AP1, as AP2, né, e tal, as análises que eles fazem. Né? E coloco no meu curso essa frase aqui, que é do cara do Waze. Ele fala, ó, não se apaixone pela sua solução, né? Então, na hora que você lança, sei lá, uma startup de patinete, não se apaixone pelo patinete, né? Se apaixone pelo problema. O problema é como a pessoa se desloca, minimiza o trânsito, minimiza a poluição. Se a ferramenta, se a solução né, a solução é patinete, ótimo, mas se daqui a pouco for uma outra coisa, melhor ainda. Eu tive a audácia de complementar a frase dele aqui, esse LB, Rosinha sou eu, falou, muito menos pela ferramenta. Então não se apaixone por Excel, não se apaixone por Python, não se apaixone por Colab, não se apaixone... Se apaixone em resolver problemas, né? Como você resolve outra coisa,
pode mudar com o tempo e qual ferramenta você usou para solucionar naquela solução em particular, menos relevante ainda. Então, lá nesse revisão sistemática, a gente faz, né, eu fiz lá questões de pesquisa. Então, na hora que você está olhando a literatura, você fala, o que é que eu quero, que tipo de pergunta eu quero responder. Imagina que você estivesse pesquisando cloroquina e saber, tem efeito positivo, não tem efeito colateral, né? Você monta lá o que é que você quer responder na tua pesquisa. A minha aqui em particular tem gente por aí mundo afora que está aplicando ciência de dados para cursos não técnicos? Se sim, né, quero saber. 2 por quê, né? Ou melhor, talvez o porquê, que benefício está tendo ao se fazer isso? E o 3 é como, ou seja, a forma que se ensina ciência de dados para um público não técnico é muito diferente do que se ensina para um público técnico. Essas eram minhas 3 perguntas de pesquisa. Aí, olhei em várias bases de pesquisa, né? Bases e conferências, olhei em algumas de domínio de negócio, olhei em base ligada à pesquisa ao tema de educação, olhei um pouco em economia, olhei um pouco em administração, não achei nenhum paper muito relevante nessas bases, o que correspondia ao tema que eu estava estudando, e no final me limitei às 2 principais bases de pesquisa científica de tecnologia em particular, que é o I3E e a ACM. Eventualmente vocês não tiveram ouvido, tudo bem, mas são as 2 bases de referência de pesquisa científica para a área de tecnologia. Então, parti lá de um universo de 300 papers dessa primeira base I3E, 130 papers dessa ACM, aí filtrei baseado num primeiro conjunto de critérios de filtragem, não sei se está aqui, mas no paper original vai estar. Depois eu olhei com mais detalhe esses caras, se eles efetivamente respondiam às perguntas de pesquisa original. No final eu sobrei com 9 papers, que é os 9 papers que eu quero mostrar um pouco aqui. Tá? Esse aqui é um cara que eu gosto muito, né? É um cara que ele aplica Python para ensino do ensino médio, né, no 2º grau. Aí usa a linguagem de programação Python, usa esse robozinho aqui que chama, é um passarinho, chama Finch, até o nome da disciplina do artigo é Python, marcianos e esse Finch, né, esse passarinho. Né? E o curso todo ele faz em cima do tema do filme, esqueci, não lembro o nome do filme em português, o Marciano esqueci o nome desse cara. Muito legal esse filme, mas tem vários resolução do problema, né? O cara fica lá preso e a primeira coisa ele tem que plantar comida, ele é um botânico e tal, ele planta batata, depois tem que comprar um carrinho, um Hoover para poder se deslocar. Então tem várias situações de resolução do problema. E o autor, né, e o professor em particular, usa esse contexto de resolução de problemas do filme aplicado à programação. Acho muito legal. Deixa eu ver se eu tenho. Devem estar me ouvindo ainda, eu troquei aqui, deve estar, mas deixa eu ver se está ouvindo. Deixa eu trocar. Eu teria que trocar aqui para compartilhar a tela. Apareceu minha tela aí, né? Apareceu. Students, the Finch will need to turn on its headlight. Therefore, students have to use conditionals and the Finch's light sensors to determine whether it's dark outside, and then turn on a light. Oh wait, it might not. No, it works. Não sei se deu para entender a explicação. Finally, you have to get the robot. Não sei se deu para entender a explicação. Ele faz o programa do robozinho e o robozinho tem sensor de luz. Aí quando entrou nesse ambiente escuro, os alunos tinham que ter feito o programa com o if lá, né? If está sem luz, então, né? O if que a gente já fez aqui, quem passou comigo alguma coisa de programação, tinha que acender a luzinha, a menina fala, puta, não deu certo, aí deu. Aí, né? Foi sacada. Aí depois tem um outro problema aqui de exemplo que ele bota, que é You have to get the robot to systematically search an area in order to find the missing satellite. Aí tinha um problema do filme, né, que é achar o satélite, o rover, sei lá, ele tem que passar por um caminhozinho. Isso provavelmente estava resolvendo com um laço, né? Para evitar que você fizesse 50 instruções repetidas.
Pronto, mas era mais para mostrar aquele vídeo mais por alto. Acho que aqui eu posso voltar para o conjunto de slides mesmo. Então, gosto muito da experiência. Um outro exemplo, até para crianças menores, crianças ainda do primeiro grau, desde do primeiro ano até, desculpa, do sexto ano, né, equivalente à quinta série para os mais antigos aí, é uma disciplina quase laboratório de negócio para crianças. Tipo, tá lá, eles pegam uns dadozinhos, falam, o coleguinha leva lanche, não leva lanche, o lanche é saudável, quantos são meninos, quantos são meninas. Eles têm monta lá uns gráficos de barra, uns gráficos de pizza, e sair lá com algumas conclusões. Então, é um laboratório de negócios para a quinta série, para sexto ano, que é hoje em dia. Outra experiência interessante. Esse aqui já no nível universitário, né, lá em Berkeley, falando de ciências sociais, né, falando de direitos civis e tal, e analisando efetivamente dados usando ferramental de programação. Esse aqui é um exemplo lá de Berkeley. Em Zurique, eles têm um curso inteiro de MBA, até o nome é já bem interessante. O nome do curso é Data Science Técnico Socioeconomic System, né? Ou seja, o João vai me corrigir o nome mais adequado, mas esse é o nome fantasioso, o nome fancy, né, para macroeconometria, eu acho, né, suportado aí por ferramental, né? E parece muito próximo nossa micro também, né? Perfeito, João. Aqui, ó, cada um deles, né, nessa disciplina de Zurique, né, cada aluno faz um projeto, né, parecido, sei lá, com experiência de laboratório e tal, né, que cada um está pesquisando um assunto, né, opinião pública, né, tem uma pergunta de pesquisa a ser respondida, né, tem uma discussão de um problema econômico, social, administrativo para ser resolvido de novo, né, a tecnologia é meramente uma ferramenta aí. E mostra que a distribuição de gente de cursos diferentes. Interessante. O que mais? Isso aqui eu não lembro exatamente. Não lembro. Teria que saber onde essa cidade aqui, eu não lembro de cabeça onde é isso. Mas aqui falando de cidadania, né? Não lembro o termo exatamente que eles trabalham lá, mas eles analisam questão demográfica e outros dados por diversos países, né? Fazia parte do curso dele lá. Então, é um outro tema de exemplo de estudo. O que mais? Esse aqui, de novo, é aquele primeiro cara da frase que eu gosto lá, que o dado não existe no vácuo, né? Voltei até com a pizzazinha dele. E aqui está a grade dele mais detalhada. Então, a grade, ó, isso aqui dá mais de meia dúzia do que eu falei. Ó, dá umas 4, 8, 9 disciplinas, né? Que é como se fosse quase 2 semestres inteiros, só que não é 2 semestres, né? Isso aí vai sendo diluído durante a grade inteira dele. E na hora que ele compõe, se ele compusesse aqui essas 8, 9 disciplinas todas, isso aqui vira, inclusive, a depender até o major dele, poderia virar, mas mesmo isso aqui são módulos, né? Então tem esses módulos amarelos, que é essa fundamentação matemática. De novo, não foge do que a gente está aqui no BMEC, ó. O módulo de cálculo, módulo de estatística, módulo de ciência de dados, né, de processamento de dados. Aí depois, esses módulos em verdes. Perfeito. Os módulos em azul são mais ligados à programação e ciência de dados. E aqui tem meio que uma letiva que é um estágio, né? Um estágio, acho que é o pacote principal, as amarelas, as azuis e essa vermelhinha, que liga com as disciplinas verdes, que são as disciplinas principais do curso, né? Então isso aqui nunca vai ser desconexo do conteúdo regular. Que mais? Tem exemplos aí aqui em Portland, por exemplo. Esse aqui não é Portland, não. Esse aqui é Carolina do Norte, né? Que é uma adoção mais expandida, né? Distribuição na universidade como um todo para diversos cursos, algum programa. Esse aqui faz uma pesquisa interessante. Ele vê como o efeito
É uma coisa, inclusive, que eu tenho tentado nas disciplinas e faço, quem já fez comigo, até com a Patrícia também, eu combino com ela, de, boa, Pedro, de medir um pouco, né, o início do curso. Às vezes as pessoas chegam muito apreensivas, falam, putz, esse negócio é muito complicado, é um bicho de sete cabeças. Depois que vai trabalhando, né, e uma coisa que eu não engano ninguém, já deixo de cara, falo assim, cara, não tem mágica, você tem que se exercitar, você tem que praticar. É igual, eu uso muito exemplo de CrossFit, apesar de nunca nem ter pisado na academia de CrossFit, qualquer dia eu preciso me inscrever para poder falar com mais propriedade, mas não adianta, você vai virar o pneu lá do CrossFit, né? Se eu te explicar como é que vira, não adianta, você tem que ir lá, cair no seu pé e praticando e melhorando. E nesse paper em particular, ele mostra como, um lado interessante dessa questão de tecnologia, como você efetivamente tem a capacidade de construir coisas, né? Isso automaticamente vai te dando um feedback positivo muito bom. Você começa com coisas simplesinhas e vai construindo, e só o fato de você construir, isso aumenta a tua própria confiança, né? E esse paper eu acho legal que ele mede isso, né? As pessoas que foram fazendo, sentindo dificuldade, e ainda que evoluíram, aplicaram nos seus contextos de estudos originais, como isso foi melhorando o engajamento dele nos próprios estudos, na experiência escolar. Eu acho também bem legal esse paper aqui. Aqui é ele visualizando graficamente, né? Então, ó, como é que era a percepção antes de trabalhar com alguma coisa de tecnologia? O azulzinho aqui, na grande média, os alunos falam, putz, muito difícil, muito complicado, blá, 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 blá. E o pós, né, o vermelho, como a percepção é muito mais positiva. A grande maioria das pessoas fala, não, isso aqui era muito mais simples, mais útil, mais interessante do que eu imaginava originalmente. O que mais? Esse aqui é um outro paper que o cara fez uma pesquisa mais extensa, pegou vários cursos, talvez a maioria deles online, com volumes de turmas bem distintas, desde turmas, aspas, mais tradicionais, aí de uma turma presencial, né? Cursos de mestrado, graduação, até doutorado, com turmas de 20, 30, 15 alunos presenciais. Pegou, inclusive, cursos massivos, né? Esses Coursera da vida, com mais de 1.000 alunos inscritos. Ele fez medições, né, de quanto resultados positivos, negativos, e o resumo da obra aqui, no geral, tem tido experiências positivas. O que mais? Esse cara aqui é da Finlândia, né? Ele fundou esse projeto aqui, ele aplica lá, e é um projeto financiado pelo Fundo Europeu lá, originalmente na Finlândia, e possivelmente ser algo que pode ser expandido para outros países da Europa. O próprio nome do projeto eu achei interessante, não tenho a menor ideia como é que se pronuncia isso, não tenho a menor ideia como é que pronuncia esse negócio aqui, mas que a tradução é informado, né, consciente, né? Acho que até contrapõe, né, uma realidade que a gente vive hoje no Brasil, em alguns países, né? Essa cultura do achismo, do fake news, né? O exemplo que eu falei mais cedo, acho que cloroquina é legal, então vamos tomar aqui preventivamente. E outro ponto que eu achei interessante desse material dele é a forma como ele aplica na disciplina, que por coincidência é parecido com o trabalho que eu faço com a Patrícia, né, que a gente faz atividades individuais quase toda a santa aula, e a gente segue o semestre todo num projeto completo, e esse projeto, né, a gente corta ele 2 vezes, o primeiro corte é AP1, o segundo corte é AP2, e o finalzinho, uma conclusão do projeto é AP3. Eu achei bem legal ele ter essa percepção, essa mesma experiência aí. Que mais? Esse cara aqui tá ensinando uma coisa de tecnologia até aspas mais profunda. A gente usa, por exemplo, muito R, o Python. Um dos grandes benefícios de R e Python é que são linguagens de programação com a sintaxe, né, com a forma de escrever relativamente simples, em comparação a, sei lá, a C, a Java, outras linguagens mais chatas. Né, isso facilita a curva de aprendizado. De novo, o aluno perde pouco tempo, né, quebrando a cabeça com a sintaxe, né, com chatura de programação, até com o ambiente, né, o fato de usar Colab é para isso, para o aluno ter que se preocupar em instalar Visual Studio, sei lá o quê, né, instalar coisa, simplifica o máximo, o negócio já está pronto, é só acessar o Google Drive lá, já usa, e uma linguagem de programação que seja o mais simples possível. A grande desafio de curva de aprendizado de início é o raciocínio lógico de programação, e isso é muito legal, porque depois que se desenvolve, quando você começa a trocar de linguagem, é fácil. Eu faço muita analogia como se aprende habilidade, sei lá, negociação. Se hoje você sabe fazer negociação e sabe fazer em português, de repente você estuda, sei lá, francês,
você consegue transferir, traduzir essa tua habilidade de negociação para francês. Só mudou a língua, só mudou as expressões que você usa para representar uma ideia, né? No caso, a ideia da negociação. No caso da programação, a ideia de um algoritmo, né? De uma solução para um problema que você construiu na sua cabeça. Né? Se você escreve ela em Python, escreve em R, escreve em Java, acho que tanto faz. A experiência desse cara que eu achei interessante, que ele trabalhou uma coisa até mais complexa em termos de programação. Ele trabalhou processamento paralelo e ele usa essa ferramenta que eu nem conheço direito, mas é uma ferramenta que é muito visual, né? Ou seja, programaticamente, né, escrever código isso é relativamente complexo, ele trabalha isso de maneira visual para justamente as pessoas, os alunos não de tecnologia, conseguirem ter fluência e não gastarem muita energia com techniques. Tá? Pessoal, acho que basicamente é isso. Consegui, inclusive, ficar dentro da minha ideia. Eu queria gastar aí meia hora para dar essa visão geral. Voltando para o início da história, né? Qual era o meu ponto dessa conversa toda? Ver se por aí afora tem pessoas fazendo experiências parecidas com o que a gente tem tentado fazer aqui no IBMEC, até para ver se faz sentido. Minha percepção de resposta é sim, inclusive algumas experiências interessantes, né? Eu gosto muito lá do cara do Python e do Marciano, os outros, e principalmente todos eles usam isso aqui como ferramental para resolver problema de negócio, do contexto de negócio. Então, o pessoal está puxando muito de filosofia, maravilhoso, né? A outra frente que eu tenho trabalhado, que é um spin-off, né? Um desdobramento aí, talvez, do grupo que honrosamente estou tentando acompanhar com o João, com o Pedro aqui, o de macroeconomia, o Boba também. Em breve, provavelmente, eu vou ser equivalente a um aluno do 5º ano de graduação em economia. Eu tenho estudado bastante. Então, o Quant é meio que um spin-off disso para tentar, de alguma maneira, apoiar esse grupo de macro, outros grupos que tenham aí. E tenho trazido também convidados, né? Vocês têm acompanhado. O último convidado, por exemplo, foi uma moça que é doutora em ciências políticas e toda a pesquisa dela falando de ações do governo em países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, é um tema interessante. E engraçado, não sei porquê, quando você começa a puxar uma coisa, a energia do universo vai lhe empurrando para isso. Os palestrantes seguintes que eu andei conversando, meio que estão puxando um pouco para esse lado mais ciências políticas, sociais. Aí, desculpe a minha limitação de não falar o termo certo. Por exemplo, um próximo que deve acontecer vai estar ligado ao LGPD, que a gente está até estendendo o convite para o pessoal lá do direito, né, que estão se sincronizando lá com o Alan. Deve ter um que é sobre vieses, né, como toda essa parte de tecnologia, no final, quem está trabalhando os dados, as ferramentas é humano, é natural que o viés do ser humano passe para a análise. Né, e às vezes passa desapercebida. E a moça em particular que eu estou conversando é uma moça super interessante, é uma mulher negra, né, de origem mais humilde, que hoje ela é mestranda, doutoranda, não lembro de cabeça, na USP, e ela fala muito disso, né, dessa questão de desigualdade, viés e tal. Estamos fechando data. É outro tema que talvez, né, não deva chegar no nível filosófico, mas puxando aí mais para a ciência política, talvez. Pessoal, acho que é isso. Da minha parte, mais aspas expositiva é isso. E aí, um cara... com certeza, vou passar para você, João, para o grupo lá também de ética. Perfeito. Com certeza, vou fazer a divulgação, então todos automaticamente convidados. E aí, um cara que tem feito um trabalho prático muito bom, né? Talvez até mais que eu. Os números, né? Pegando a análise de dados, o número do... eu vou passar, o Rodrigo está aqui, ainda está, né? Rodrigo, vou te passar depois esses números, tá? Dos materiais que tem publicado no Quant, tem primeiramente material meu e da Patrícia, e tem o material do Borba. O material do Borba é mais acessado do que o nosso ainda. Então, acho que a experiência do Borba é muito válida aí, e queria passar a palavra para ele comentar um pouco. Obrigado, Luiz. E, bom, estão me ouvindo, pessoal? Ok. Com relação aos números, é bem interessante passar mesmo, porque
tá bem significativo os números do IBMEC Quant, né? Legal, não esperava, certo? Estou bastante feliz com isso, né, nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês, né? Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o que de fato a gente está fazendo. Ok? Então, o Luiz criou, né, toda essa página, né, do IBMEC Quant. Então, você pode navegar nela aqui, no Quant. Tem cálculo, tem economia, tem a questão de Python. A economia está bem incipiente, não conseguimos ainda produzir, né, mas vamos produzir. Eu estou tentando mesclar as duas coisas, né? Muitas ideias daqui que eu coloquei nas aulas surgiram no debate do grupo de macroeconomia. Então, a gente separou, né? Eu separei nas duas disciplinas que eu estou, principalmente, eu estou conseguindo produzir material. Cálculo 1 ainda não consegui produzir, esse negócio demora, né? Tem o seu tempo. Mas eu produzi algumas coisas para motivar cálculo de várias variáveis e bastante coisa para estudar em otimização, né? Quem está sendo meu aluno agora está sentindo isso, né? Olhando bastante. Eu não estou cobrando dessa turma programação, porque eles não tiveram a formação para isso, né? Eu acho que essa é importante observar, mas eu estou mostrando para eles que eu acho isso legal como futuro, né? Eu e o Luiz selecionamos 3 exemplos para mostrar rapidamente. Reclama com o Luiz. Faltou, desculpa, Rodrigo. Ainda não sei mexer nisso, certo? Podemos sim fazer. A gente separou, por exemplo, eu gosto disso daqui, esse collab que está abrindo foi forte. Calma que ele não é tão feio assim, né? Ficou mais bonito agora. Foi fortemente discutido, né? Na questão de macroeconomia. Não tem macroeconomia importante com questão de fronteira, mas eu acho que para ensino ela é bastante interessante, né? Então, a gente criou esse collab com a função, eu coloquei aí a função perda do Banco Central, certo? Mostrei a função de Phillips, as curvas paramétricas, não interessa no momento agora, né? A otimização em cima disso, mas o que a gente achou legal é fazer o programa, certo? E mostrar essas figuras aqui. Acho que essa foi a questão educacional mais interessante, porque normalmente o que você enxerga quando você tem esse problema? Você enxerga esse cara aqui, ó, certo? E você não consegue, assim, tem dificuldade em entender isso, né? Guardando, assim, sempre se ressaltando, isso é educacional, não é, a gente sabe que a função de perda do Banco Central não é tão simples assim. Mas um exemplo, né? A hora que você consegue perturbar de uma função de Phillips, certo? Agora que você consegue perturbar uma função de Phillips, o que acontece? O que você faz? Então você na realidade otimiza, certo? Um cara que é esse vermelho aqui, para encontrar esse ponto ótimo onde você vai tentar seguir a sua regra monetária. Então foi uma questão legal aí da gente colocar esse problema aqui. Então foi o primeiro exemplo que a gente deu. Um segundo exemplo que a gente colocou, é um exemplo simples, mas eu gosto muito para abrir. Bom, alguém... ainda nesse cara. Não entendi. Ainda nesse material que você mostrou, não só esse, mas todos eles, ele encaixa justamente naquele tripé, né? Você vê, primeiro, toda uma discussão de teoria econômica, ou seja, o domínio de negócio está aí. Número 2, toda discussão, fundamentação matemática está aí. Né? Uma outra coisa, aspas, talvez um pouco mais trabalhosa, que exige talvez um pouco de treino, né, para os alunos praticarem, é montar essas equações, né, aí num caderno de notação, que é o Colab, que ele usa aquela notação LaTeX. Né? Mas independente da notação, de novo, aspas, eu quero chamar a atenção o fato do tripé estar aí. Né? Então, teoria econômica está aí, o racional matemático, as equações matemáticas está aí, e a facilidade de simular, executar, experimentar em cima disso aí através da programação também está aí. Ou seja, uma coisa, aspas, super simples, né? Um negócio para você instalar, não precisa
grande domínio de tecnologia, né? E se familiarizando um pouco com a sintaxe de programação, você consegue trabalhar bem a mistura das três coisas. E olhando em particular essas curvas de nível, né, aí até eu me colocando como aluno, quando aí o professor João Ricardo me passou na literatura de começar a estudar macro, esse mesmo diagrama no livro original, eu não entendi nada direito originalmente, eram umas elipses lá, era meio que a foto chapada, talvez a tua última, Borba. Pense isso numa foto chapada, na de baixo, Borba, quer ver? A foto chapada de umas elipses e tal, uma imagem preto e branco, pequenininha no livro PDF. Eu demorei bastante a entender, e depois, quando entendi, até simulando um pouco, brincando com isso aqui, e aí, né, você consegue ver no cara desse, e a depender como você programa, você consegue, inclusive, rotacionar aquele gráfico 3D, aí me colocando como experiência de aluno, facilitou muito o meu aprendizado, né? Eu acho que, ressaltando isso que o Luiz falou, que eu não sei se eu fui claro, acho que não, né? Aqui a gente consegue colocar essas três coisas, né? A questão das ideias econômicas, a questão matemática e a questão de programação. Ou seja, é um pequeno lab esse que a gente está falando, a gente está usando aqui. Lembrando-se, né? Não é a bala de prata, isso aqui não é assim, a gente não está sendo apológico, é só para uma questão que uma ferramenta legal que a gente está usando ultimamente, né? E outro movimento que está rolando muito aí no mundo científico, né, nos papers, e não precisa ir muito longe, acabamos de ter um vexame aí, aquela publicação na Lancet, de um grande estudo de cloroquina não, né, de cloroquina, acho que era, né, que foi depois desprovado e os autores se retrataram da publicação. O único autor que demorou a se retratar era justamente o cara que era dono ou sócio da empresa que fazia parte da pesquisa de campo, que foi usada na pesquisa acadêmica, né? Então, existe um problema na academia hoje, que é a reprodutibilidade de pesquisa científica. Historicamente era realmente mais difícil, né? Você publicar prioritariamente o seu texto, mas é muito mais difícil você publicar também conjuntamente os seus dados. Hoje você consegue publicar o teu texto, a tua análise, teus dados e a ferramenta para processamento disso. Então, a facilidade de reproduzir uma pesquisa de algum outro autor é o caminho que você está indo aí, né? Então, acho que é outro... Desculpa, Borba. Tem muita coisa sendo publicada atualmente sobre reprodutibilidade de pesquisa científica, né? Deixa muito claro as coisas, eu acho isso uma ótima ideia. E uma última, eu não sei, certo? Eu vou mostrar mais um de cálculo, um exemplo de cálculo bem simples para contemplar a administração também, a questão da função de Cobb-Douglas. Eu coloco a função de Cobb-Douglas aí, certo? A gente consegue mostrar facilmente qual que é a função, qual o gráfico dessa função, a gente consegue ver ele aí, certo? E o que é mais legal, né, como eu vi que o João colocou, a questão das curvas de níveis. Como eu encontro elas, eu coloquei a fórmula de como eu encontro elas, coloquei o gráfico, certo? Como faz o gráfico das curvas de níveis. Elas estão aí, certo? Lembrando da isoquanta, em cada linha dessas estão na mesma quantidade, né? Como funciona a questão de crescimento, dá para falar sobre o gradiente, tem várias coisas interessantes, né? Normalmente eu estou mantendo sempre uma referência, certo? Estou colocando aqui referência, estou colocando uma ficha técnica no início, né? Eu acho que para terminar isso, eu queria mostrar um também de otimização, que é onde eu estou utilizando mais, e mostra bem, né, o que a gente está fazendo. Eu coloco essa ficha técnica, qual a disciplina, e aqui foi uma discussão que a gente teve em questão bem acadêmica no grupo de macroeconomia, certo? Então eu botei essa observação que foi discutido lá, coloquei o link do grupo também para a gente ter uma ideia do que acontece. Eu coloquei nesse cara eu coloco a função da acúmulo de capital. A gente chega numa função, tem aí as premissas de solo aí, né, que eu tenho que considerar. Eu chego na equação que é uma equação de solo aqui, certo? De acúmulo de capital. Resolvo ela para o Bernoulli, então eu mostro a solução analítica, tudo matematicamente, escrito com bastante paciência, com muita reprodutibilidade, que o Luiz está dizendo. Encontro
o quanto que é a razão capital trabalho, né, esse capa aqui, certo? Encontrando esse cara, eu sei como vai ser a solução, então eu posso descobrir, eu coloco a solução numérica da equação de Solow aí, certo? Defino a equação, faço o gráfico, faço a rotina para o gráfico, e aí mostro como funciona Solow com a condição inicial dada, né? No tempo que eu quiser, se eu quiser maior que 50, menor que 50, e assim vai. E para finalizar, esse cara, para vocês verem como isso, eu acho que ajuda muito isso educacionalmente, eu fiz o gráfico da derivada desse cara vezes o capital, derivada do kappa vezes o kappa. Então, a gente consegue chegar nesse tipo de solução aqui, que é clássico aí, de vários livros que aparecem de macroeconomia que eu estou vendo. Óbvio que tudo que a gente fala de macroeconomia aqui, sempre com restrição da limitação do nosso conhecimento, né? Mas a gente, que nem o Luiz falou, a gente já está no 5º período, espero que bem no 5º período de macroeconomia, certo? Mas, nesse sentido, isso está sendo bem produtivo, e é bem legal, tem um monte de material produzido aí, todo esse material eu produzi esse semestre, certo? Com várias questões numéricas, com várias questões de equação diferencial, com gráfico. Eu acho isso bem interessante. Eu não estou lendo, às vezes, deixa eu ler as provocações aqui, eu não consegui ler elas. O João falando que vai aplicar o P2 para a gente em novembro agora. A gente tem um mês aí, um pouco menos de um mês para estudar. Tá, isso a gente estuda, pode deixar. Certo. Então, nesse caso, é isso que a gente está fazendo, né? Isso que eu e o Luiz andamos discutindo bastante, né? Uma vez por semana a gente se reúne para discutir isso, reprodutibilidade, qual o futuro da reprodutibilidade, como dois medianos, né, estão estudando economia, certo? Várias coisas legais que estamos discutindo. Muito disso fruto do nosso grupo de macroeconomia, que nos motiva bastante a continuar esse estudo. Eu queria falar isso, né? E depois eu tenho 2 observações, mas pode ser na hora das conversas. Obrigado pela atenção aí. Em termos das conversas, acho que a sessão de hoje a gente estava imaginando ver um pouco diferente do que estava imaginando, de novo, com as colegas, mas para a gente trocar figurinhas e debater, fica aberto também de uma forma o espaço. Mas, de novo, estou vendo que tem muito aluno. Os alunos aí que quiserem também falar um pouco, alguém que passou comigo, com o Borba, até desmentir a gente, esteja à vontade. Pode dizer. Pode dizer. Ou passar a percepção, acho que é importante. Você pega. Acho que o Léo está aqui. O Léo Gomes também é um cara impressionante. O semestre da aula de programação, o primeiro bimestre, né, eu fiz uma bateria massiva de exercícios. A gente fez literalmente uma centena de exercícios. O Leonardo foi o cara que conseguiu completar os 100 e conversei com ele nisso. Você já sabia programar? Eu falei, não, comecei agora e está se virando aí. Não só o Léo, tem outras pessoas lá também que estão super bem. O Léo, por exemplo, foi destaque. Mas, pessoal, estejam à vontade aí para... Acho que é muito válido pegar o feedback de vocês para ajudar a gente a direcionar, né? Fala, claro. Está aberto, quem quiser falar. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Quer dizer, estão me ouvindo? Então, queria fazer um comentário aí. Primeiro, bom dia pessoalmente, né? Professores, alunos, parabéns mais uma vez aí. Acho que agora ficou melhor. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa, super bacana, Luiz, Borba, Nobuyuki sempre aí mantendo a bandeira levantada da pesquisa e já há alguns anos, né? Já são 2, 3 anos, né? Então, parabéns a todos aí. O Luiz com o Quant, o Borba em todas as iniciativas, super flexível e tal. Então, só um comentário rápido, é o seguinte, primeiro agradecer o pessoal do Rio que montou nossa grade, trazendo a parte de programação. Então, sempre agradeço o pessoal do Rio que trouxe essa ideia. Então, parabéns pro pessoal do Rio. E só um ponto também, assim, que eu queria trazer, assim, que é o seguinte, tem os dados, né, tá na moda falar de dados. Eu mesmo já peguei várias modas. Quando eu estava na graduação, tinha um processo histórico. Tudo era o processo histórico, a luta de classes e a dominação. E aí, várias coisas explicaram assim. Por exemplo, economia agrícola. Eu tinha um curso de economia agrícola que se estudava assim.
né? Aí depois veio a questão do evolucionismo. Tudo é economia comportamental e tudo se explica de forma evolucionista. Aí, na nova fase, né? E agora eu sinto um pouco disso com os dados. Tudo são os dados, né? Mas assim, por que a teoria é importante, né? E não só os dados. Só queria fazer um contraponto, né? Tem esse material que eu coloquei do Nozick que eu acho interessante, que ele mostra o seguinte, que ele fez um experimento, ele pegou a equipe de doutorandos dele e tentou republicar 100 papers. Ele chegou em 40% dos resultados. Então, por que ele não chegou nos mesmos resultados com os mesmos dados? Né? Essa é a pergunta. Aí ele demonstra que a academia tem, além da discussão política que tem na academia, né? Claro, as pautas são dadas, né? Se você vai discutir um tema ou outro, geralmente é um tema que foi dado pela, assim, a pauta foi dada pela política, ou foi dada pela indústria, ou foi dada por um governante, ou foi dada por uma agência de fomento, né? Ou por um tema que somente aceito. Então, os temas já vêm dados, geralmente, né? E aí você tem um viés confirmatório. Ou seja, eu tenho aqui minha base de dados. Os economistas vão entender bem o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui minha base de dados, nada é significante. O que você faz com isso? Você publica dizendo que nada foi significante, ou você recorta os seus dados e acha alguma coisa significante e refaz o artigo. Né? Que é o que se faz em boa parte das vezes. Então, acaba tendo um viés confirmatório. Você recorta a base de dados, que acontece muitas vezes nos periódicos, e aí você republica, confirmando alguma coisa que já foi dito. Né? Então, você tem um viés confirmatório e um recorte de dados, que acontece muito na ciência. Bem, como se evita isso? Primeiro entendendo os dados, né? Entender como é que os dados são gerados e como é que eles são tabulados e transformados. Primeiro ponto. Por isso, toda a parte de programação é bastante importante no curso. Agora, como é que você se protege também do mau uso dos dados? Aí é filosofia, aí é entender o mundo, aí é política, sabe? Então isso sempre vai fazer parte, assim, né? Eu vejo hoje, por exemplo, tem muito, ainda mais, a gente vê principalmente nos últimos anos, últimas eleições, as pessoas se cortando os dados, né, para defender pautas políticas, né. Eu já vi, teve um caso na Universidade do Texas, um pesquisador fez lá uma pesquisa, não vou entrar aqui no mérito para não entrar na pauta política também, né, mas só para dizer, ele fez uma pesquisa, né, discutindo lá um ponto, ele foi parar no comitê de ética pela pesquisa. Essa pesquisa deve ser livre, né. Então isso cada vez mais o uso político da ciência, né. Bem, então assim, só para dizer o seguinte, olha, muito legal os dados, super importante, acho que o BMEC está na direção certa, né? A pessoal do Rio teve um super insight. Mas assim, não esqueçam, né, alunos que estão ouvindo, né? A teoria é importante, porque a teoria a teoria que vai te dizer quais dados você vai buscar, né? Pensar é sempre importante, né? Começa aqui de acordo com o método científico, a gente nunca pode dizer que algo é verdadeiro, né? Você pode dizer que você não refutou uma hipótese, né? É o máximo que você pode dizer em ciência, né? Se a gente dizer só isso, a gente já tem uma postura bem interessante com relação à ciência, com relação à vida. Bem, só queria fazer esse ponto, né? Eu já vi várias modas, né, essas que eu comentei, né, dizer que os dados são importantes, claro, né? Eu mesmo estou aqui usando, enquanto a gente estava usando os dados da minha tese, que é um modelo de simulação, que é programação, então os dados são importantes, mas só para dizer que, olha, sem filosofia, sem teoria, sem política, esquece. Você vai cair, você vai fazer os dados para alguém e vai cair de desavisado. Bem, só esse parênteses aí para os alunos. Mas valeu, pessoal, muito bom o tema, muito legal. Posso falar uma coisa, Luiz, sobre isso que o Rodrigo Claro. está falando? O Rodrigo comentou as modas e eu anotei aqui, tá? O papelzinho não me deixa mentir sozinho. A moda agora é discutir qual a melhor linguagem, né? Python R, Python Julia. Eu já vi essa discussão em três locais, por exemplo. C e Fortran na década de 90, na década de 80, eu vi essa discussão acontecer muito. C em Pascal, no início da década de 90, também tinha bastante discussão o que era melhor. E o C e o Delphi é uma evolução do Pascal, né? O C e o Delphi na metade da década de 90. Hoje a gente nem ouve falar no tal do Pascal, no tal do Delphi, né? Certo? Fortran ainda tem em alguns nichos. Então, ou seja, a discussão existe fortemente em tudo que é canto. Não se apaixone pela ferramenta, se apaixone pelo problema, nesse sentido que é legal colocar essa observação. Um artigo muito legal aqui. Eu acho que outra observação que eu fiz aqui, que também tem um pouco a ver com o que o Rodrigo falou, mas que é a questão
Então, razoavelmente que a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente nas séries iniciais, né? E essa crítica eu vi de um amigo que é da ciência da computação. Ele obviamente ele gosta muito da ciência da computação, mas ele sempre olhou com medo, né, de colocar a programação quando a criança é muito jovem, se tirarem outra coisa, né? Esse é o problema. O medo dele é sempre colocar a formação só de programação e esquecer a formação humana da criança, né? Isso que eu coloco uma observação de que é política, é social, é filosófica a coisa, né? São essas duas coisas que eu anotei. Muito bom. Não, excelente, pessoal. Não sei se alguém tem mais um comentário. Eu tenho uma pergunta, assim, na verdade. Bom, estão me ouvindo, né? Sim. Sim, sim. Bom, pessoal, obrigado aí pela apresentação, achei legal. Eu sempre tenho uma dúvida, assim, né? Eu concordo muito com o que vocês falaram, né? Parece não, né? Programar é aprender uma linguagem, né? Quando a gente aprende um idioma novo, a maioria das vezes é mais fácil a gente aprender o segundo, o terceiro, né? Programação, acho que isso acontece. E o Barbosa até colocou essa questão da lógica da programação. Você entende a lógica de como se programar, né? E eu acho que também programação ou as linguagens são coisas que morrem muito rápido, né? Barbosa, a gente já conversou sobre aquela tartaruguinha, né, na década de 90, que tinha um programinha lá que te dava boas noções. Sei lá, teve um monte de coisa aí, COBOL, C, não sei o histórico, não sei tudo, né? Mas provavelmente as coisas que a gente está vendo agora, daqui a 10 anos, elas não vão estar tão em uso mais, né? Mas, na verdade, aprender isso agora é muito bom, porque depois a gente consegue acompanhar, né? A gente tem que começar. E aí, pensando nesses fundamentos, né? Colocar o cálculo e estatística como ponto principal, o pessoal estava falando de filosofia aí também no bate-papo. Por que não a lógica, né? Eu não vi a lógica entrando, a lógica como disciplina, né? A lógica formal, aquela coisa de premissas que levam a uma conclusão, né? E como o argumento se constrói do ponto de vista da lógica mesmo, né? Isso não apareceu e assim, vocês acham que isso não é relevante para aprender programação, assim, essencial? Isso é obrigatório quando a gente fala em cursos, quando a gente fala em cursos de tecnologia, né? Formação em ciência da computação, obrigatoriamente tem isso aí. Né? Aí, se isso caberia numa grade como economia, administração, é uma discussão que eu não consigo opinar. Né? É um problema, caro. Desculpa, Luiz, te interromper. É um problema, caro Ita, porque você acaba aprendendo lógica na marra. Certo? A hora que você escuta falar em premissas de Solow, você está fazendo lógica, porque você tem que usar as premissas para chegar na equação de Solow. Então, esse é um grande problema. A gente acaba aprendendo a lógica na marra e é uma das grandes dificuldades. Até você pegar o encadeamento lógico, né, você tem muita dificuldade. Até coisa mais boa, né? Sei lá, concatenação lógica e ou da programação vai meio que na prática, na experiência e vai. Né? Mas isso não aparece nas grades dessa revisão de literatura que você fez? Isso não aparece, a lógica como disciplina? Não reparei, honestamente não reparei. Mas te digo assim, pensando ao contrário para os cursos STEM, os cursos técnicos, via de regra tem, aí seria pesquisa ao contrário, achar cursos de formação de tecnologia que não tem lógica aplicada, tipo, principalmente, sei lá, ciência da computação, obrigatoriamente tem. Obrigatoriamente tem. Excelente, pessoal. Mais algum ponto aí? Acho que é isso. Se alguém quiser dar um feedback sobre o uso, né, que não seja nosso, que a gente acaba gostando do filho, né? Então, mesmo que seja negativo, viu, pessoal? Não tem problema, um espaço de discussão, tá? E, obviamente, não sendo aqui, quiserem depois mandar isso separado por e-mail. Pode ser, claro. Acho que, no final de contas, o objetivo principal era mais para dividir com os colegas, professores, legal que vem um grupo grande de aluno aí, e para os colegas também, depois gravado, que de alguma maneira a gente conseguir ajudar como suporte, estamos às ordens.
Eu queria só fazer um ponto. As intervenções, só queria parabenizar as intervenções pontuais do Pedro Godigues. A gente fica atrás de uma moita com um canhão. Ele vai derrubando as coisas aos poucos. Pronto. É só esse comentário. Ele com a rede dele, o Instagram dele, cara, ele desfaz nações. Ele não tá aqui a passeio, não. Ou constrói nações, né? Talvez melhor. A rede tá aposentada ultimamente, agora é só a cadeirinha mesmo. Show de bola. É isso, vamos fechar. Bom, eu agradeço muito a vocês. Não sei se vocês me permitem